dois breves pensamentos. O primeiro sobre a quinta semana, ou então o quinto domingo do tempo comum. Como sabem, o tempo comum é o tempo em que não se reflete sobre acontecimentos, mas sobre verdades fundamentais de nossa fé. Hoje, as leituras insistem em falar de pregação. A primeira leitura, Isaías fala de que escutou de Deus esta pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele respondeu: aqui estou, envia-me. A segunda leitura Paulo fala da pregação que ele tinha feito e do que os seus discípulos de Corinto tinham recebido. E no fim termina assim: é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. Portanto, fala também de pregação. E o Evangelho, depois da pesca milagrosa, Jesus disse a Pedro: de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Ele e os outros deixaram as barcas e seguiram Jesus para virem a ser pescadores de homens. A pergunta seria a seguinte: por que hoje se fala, as leituras fazem referência à realidade da pregação, da evangelização enquanto pregação, anúncio explícito da palavra de Deus, do projeto de Deus. Esse tema vem na sequência do que foi nos proposto nos domingos anteriores. O Natal suscitou para nós a grande pergunta que tantos séculos se faz: cur Deus homo? Por que Deus se fez homem? É um fato tão importante que nós somos obrigados a nos perguntar: mas afinal, por que um fato tão singular, tão diferente? Por que Deus se fez homem? E nós escutamos em muitas leituras dos Santos Padres que, em resumo, Deus se fez homem, e usam essa expressão: o Filho de Deus se fez filho do homem, a fim de que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Esta é a razão. O Filho de Deus se fez filho do homem, a fim de que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. E depois a Epifania é a festa da revelação deste mistério. A revelação deste mistério. E no domingo seguinte, celebramos as bodas. E as bodas dizem simbolicamente qual é o sentido do mistério. Qual é o sentido da razão por que Jesus veio ao mundo. Tornar-se cristão é transformar a vida como se transforma a água em vinho. A vida natural pode ser comparada à água. A vida nova de filhos de Deus é comparada ao vinho. Tornar-se cristão envolve uma transformação como a que acontece na transformação da água em vinho. Quando nós queremos entender a nossa vida, não devemos compará-la apenas à água.
devemos compará-la ao vinho. A vida cristã é parecida com o vinho. Para entender a água, há várias ciências sobre a água. Mas quem entende tudo de água, ainda não entende nada de vinho. Para entender de vinho, precisa uma outra ciência, a enologia. Para entender da vida nova de filhos de Deus, não são suficientes as ciências da natureza. É necessário uma outra enologia, uma outra ciência. E esta nós a aprendemos da palavra de Deus. E por isso no domingo seguinte o tema era a palavra de Deus. E hoje esta palavra deve ser falada, deve ser proclamada, deve ser dita. Não é suficiente conhecê-la, é preciso transmiti-la. É o tema do domingo de hoje. Agora vamos interromper, porque começa o tempo da Quaresma. Então, a palavrinha sobre o tempo da Quaresma. Nós vamos escutar desde quarta-feira de cinzas, nós vamos escutar invariavelmente, muitas vezes, convertei-vos e crede no Evangelho. Muitas vezes nós, os católicos, somos acusados de moralistas. Quando é que uma pregação é moralista? Você saberia me dizer quando é que uma pregação é moralista? A pregação é moralista quando a gente fala dos nossos deveres da mesma forma que falavam os estoicos, como se fosse um problema absolutamente nosso, um dever nosso. Talvez até fruto de um mandamento de Deus, mas um dever nosso. E quem insiste sobre os nossos deveres, se diz que está fazendo pregação moralista. Como é que deve ser a pregação para não ser moralista? Então, o que vamos escutar durante a Quaresma nos ajuda muito para entender essa diferença, desde que a gente entenda quando escutamos convertei-vos e crede no Evangelho. O que nós estamos escutando quando ouvimos este pedido, convertei-vos? O que nós pensamos quando falamos disto? Se a gente pensa apenas em nossa ação humana, então é moralismo. Quando é que não é moralismo? Os santos padres nos explicavam bem. E eles usavam duas palavras para significar isto. Falavam de sacramentum e mandamentum. Sacramento e mandamento. Então, na palavra convertei-vos, ensinavam os santos padres, existem duas coisas. Primeiro, Deus nos deu a capacidade de converter-nos. Sacramentum. Quando Deus diz assim, convertei-vos, está nos dizendo, eu estou dando para vocês a graça de vos converterdes. A conversão é uma graça que eu dou para vocês. Sacramentum é um dom. Deus nos dá a capacidade de nós nos convertermos. E se Deus nos dá a capacidade de nós nos convertermos, devemos dar a resposta da conversão. Então, a conversão não é um ato primeiro nosso, é um ato segundo. O ato primeiro é de Deus.
Ele nos dá a capacidade, a graça, a potencialidade de nós nos convertermos. E então nós devemos acolher, receber bem, plenamente esta graça e, de fato, colaborar com Deus, fazendo o que nos cabe fazer para que aconteça a conversão. Depois dizemos: convertei-vos e crede no Evangelho. Quando ele diz crede no Evangelho, aí também tem duas coisas. Primeiro, Deus está dizendo assim: eu estou dando para vocês a graça de crerem. A fé é um dom. Eu dou para vocês o dom da fé. Eu dou para vocês. E por isso vocês devem corresponder acreditando. Sacramentum e mandamentum. Deus só dá mandamento quando Ele pratica o sacramento. Ele só pede o que nos dá. Ele só pede o que nos dá. E, portanto, quando nós damos, estamos respondendo. Primeiro vem a ação de Deus que nos dá a graça de nos converter. Quando, por exemplo, no lava-pés, né, os Santos Padres explicam isso, especialmente quando explicam o lava-pés. Ela diz assim: fazei vós o que eu acabei de fazer. Jesus está dizendo assim: eu dou para vocês a graça de lavar os pés uns dos outros. É um dom que estou dando para vocês. Então vocês ponham em prática esse dom que vocês receberam. Quando ele diz assim: amai os inimigos, ele está dizendo duas coisas. Estou dando para vocês a capacidade, a graça, a potencialidade de amar até inimigos. Então, se vocês receberam isto, amem os inimigos. Então, nesse tempo da Quaresma, quando somos convidados a nos converter, isso vai ser dito de várias modalidades, mas sempre pensemos que o que Deus nos pede foi o que Ele nos deu. Ele só pede aquilo que Ele nos dá. E por isso assumamos toda a vontade de Deus, não como um império voluntarístico, mas como uma graça generosa que Ele nos dá para que sejamos capazes de cumprir o que Ele nos concedeu. Peçamos isto ao Senhor e sejamos fiéis em responder aos apelos de Deus.